Hoje, tentação e provação. O que é tentação e o que é provação, gente? Bom, eu estava lendo o texto, né? Às vezes, fala lá, Tiago fala, bem-aventurado quando cair em tentações, né? A tentação, no caso ali, é quando você vai passando por ela. Porque tem a tentação onde você é levado pela sua própria concupiscência. Então, o texto, a gente tem que ver o texto ali, quando fala que bem-aventurado, quando você cai em tentação, no caso, ali é quando Deus permite que você vá, como Jesus também foi levado, ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então, agora Jesus então foi tentado pelo diabo porque ele tinha alguma concupiscência? Não, ali ele foi, ele vai superar todas as tentações, como diz em Tiago, e você, sendo aprovado, receberá a coroa da vida. Então, a questão é ser tentado. É quando Deus permite que você vá, para você passar por esse teste, e também o ser provado. Sim. Porque a tentação, o intuito da tentação em si, ela é te jogar no chão, né? Jogar no chão. Agora, a provação é de mostrar, melhorar o seu estado de personalidade. Isso, melhorar o estado. Então, às vezes a gente confunde nisso, né? Porque quando o Tiago fala que você é tentado e atrair pela sua concupiscência, então onde você está sendo tentado e você está dando uma brecha na sua vida, você vai ser tentado. E Deus não tenta ninguém. Ô, Léo, eu poderia dizer que, inclusive, é para fortalecer esse lado espiritual de depender mais de Deus e saber que Ele está contigo, e que o diabo não tem poder sobre a sua vida, para a pessoa ter convicção de que ela pode contar com Deus, que ela vai sair melhor dessa situação do que antes? Com certeza, porque na tentação, quando você... É igual a pessoa fala assim, ele sabe que tem um filme tal hora, ele fala assim, não, eu não vou assistir esse filme. Mas na hora do filme, ele assiste a televisão e fica assim, se ele sentou em frente, ele já foi. Ele fica assim, não vou assistir, ele acaba ligando a televisão. Se ele não quiser, né, vai para o quarto, vai ler um livro, vai fazer outra coisa. Mas quando você fica focado naquilo, pensando naquilo, então você não está sendo atraído pela sua concupiscência e certamente você vai cair. Quem quer fazer, faz. Não é, chegou na hora do filme, não é para ver, vai fazer outra coisa, sai. Mas ficar em frente à televisão, fala assim, não, eu não vou cair, já caiu. O detalhe não é ser provado, é ser aprovado diante das provações. E essas provações têm a ver com a vontade, né? Aí é que está essa volição, que é um traço da personalidade. Um traço da nossa personalidade que está muito ligado a nós mesmos, ao nosso temperamento, que tem a ver, inclusive, com o nosso caráter, tem a ver também com a nossa vontade. Então, são características do nosso traço de personalidade. E quando, inclusive, vem uma aprovação, é para que o quê? Aquelas características, alguns traços que não estão lá muito bons, porque dentro até dos transtornos psíquicos, os traços de personalidades que são ruins, vamos dizer, uma personalidade sociopática, por exemplo, de uma pessoa que seja esquizotímica, traços de personalidade mais voltados para o lado dos distúrbios de caráter, né? Então, se a pessoa, inclusive, ela tem um traço que está mal dentro dela, ele pode ser alterado. E como essa alteração pode ser vista? Através de uma provação. Então, se tem alguma parte em mim que ela está, inclusive, dentro de um contexto negativo, um contexto ruim, essa aprovação vem para o quê? Eu diminua. Vamos colocar, por exemplo, um perfeccionismo. A pessoa que é perfeccionismo, que ela é rígida, que ela é dura, que ela é severa demais. São traços da personalidade que, inclusive, pode levar a um distúrbio psíquico, mas que ela pode ser abrandada com o quê? Uma nova intervenção dentro daquilo. Eu amenizo esse traço meu e eu começo a ser menos perfeccionista. Eu começo a gostar de fazer as coisas boas, mas sem a rigidez. Eu começo, inclusive, a querer as coisas certas, mas sem ser duro. Então, a aprovação, às vezes, vem para o quê? Amenizar aquilo que está muito pesado, que foi o quê? Absorvido por uma herança que eu recebi da minha família, pelos traços genéticos e pelo meio que eu absorvi durante o meu processo de formação e que eu posso começar a mudar. Eu não posso não deixar de ter aquela característica, mas ela ser mais amena. E com isso que eu me transformo e transformo o meu vínculo com o outro. Olha que legal, que nós podemos alterar a nossa personalidade em cima de novos aprendizados. E eu vejo muito que a aprovação, às vezes, é exatamente isso. Eu vou moldar a minha vontade, eu não vou sentar em frente dessa TV e vou ver esse filme que para mim não é algo agradável, que ela aciona em mim algo que são coisas que são ruins e me faz comportar de uma maneira errada.
Então, a minha vontade é o quê? Eu vou sair daqui e não vou ficar de frente a essa tentação Isso. que, inclusive, está colocando a minha aprovação para que eu tome uma atitude correta. Agora, Então, são o quê? Novos valores e novos sistemas de crença que eu absorvo que me faz transformar o meu dia a dia. em cima disso você está falando, que quando a gente fala de Jó, né? Jó foi provado, mas também ele foi tentado. Exatamente. Então, numa situação, pode correr essa provação e essa tentação dele. A mulher de Jó, ela excomungou Deus ou Deus. Amaldiçoou seu Deus e morre. Não, né? Não é por aí. Não é por aí. Então, existem situações onde você, depois no finalzinho, diz: antes eu conhecia Deus só de ouvir, né? Mas agora eu vejo. Então, passou por esse processo. É verdade. Né? Ele foi de tentação, os amigos dele falando na orelha dele, aquele monte de coisa. E também a mulher dele também. Então, ali ocorreu esses dois momentos. Então, eu penso, Davi, quando viu Batseba, ali já foi tentado. Exato. Né? Ali a concupiscência, a vontade, né? Você falou essa abolição da carne dele, então ele permitiu. Ele permitiu. E olha a consequência que deu aquilo, né? Como que a história de vida dele foi toda contaminada por essa tentação, onde que ele permitiu que essa provação fosse vencida pela carne, e não pelos conceitos, pelas crenças, pelo aquilo que ele acreditava. Ele sabia que não podia fazer aquilo, mas ele se permitiu. E consequências gravíssimas ocorreram por várias gerações. Falando de consequências, pode acontecer de uma dificuldade ou uma provação que a pessoa tenha vivido na infância, na adolescência, ter um reflexo na vida adulta dela? Sim, porque interessante que as nossas primeiras provações começam na infância. Um garoto, quando está numa escola, por exemplo, um coleguinha pode ridicularizá-lo ou pode colocá-lo frente a situações, até de bullying, hoje que a gente fala tanto, né? São provações que a criança tem que, inclusive, passar por ela, e ela tem que saber enfrentar isso, e ela tem que ter esse suporte familiar. Então, a criança, dentro do processo de escola, ela o tempo todo é provado. Quando ela vai na frente ter que falar para os colegas, quando ela está diante dos diferentes, quando ela tem uma situação até mesmo social diferente, porque ela, às vezes, uns coleguinhas têm mais poder aquisitivo do que ela, ou então ela tem uma dificuldade até mesmo de se expressar, ela tem uma estrutura mais tímida. Então, isso tudo são provações que elas vão passando, que ela tem que aprender a superar com isso e a romper. Olha para você ver, a gente estava falando que pode alterar esse traço de personalidade. Como isso é fundamental e começa desde quando nós somos pequenininhos. Só tem que o quê? Nesse período, eu acho que, inclusive, a tentação nem vem com tanta intensidade, né, Léo? Não, com intensidade. O que vai acontecer em cima, interessante que você falou, quando vem a aprovação, você pode ser tentado a dar um murro no outro. Olha só. Aí a tentação. Tem, né? Então, você não dá conta de lidar com aquela situação de pressão. Isso. Então você é tentado a fugir da regra. E aí é que tá. A vontade já sendo moldada aí para você não fazer isso. E aí, nessa hora, gente, o pai e a mãe, quem está em volta, é fundamental. Porque é ele que vai chegar e falar assim, olha, que não tem necessidade de fazer isso. Só porque o outro bateu em vocês também não tem que dar um soco na cara dele. Então fala com a professora, existem outras formas de realmente você absorver a situação de provação e resolver a questão. Aí, inclusive, a gente entra num processo de formação do cérebro sadio, equilibrado, em onde que eu vou encontrar dentro de mim uma condição saudável de resolver os meus conflitos. Então, na provação, eu posso ser tentado. E provação pode acontecer em qualquer fase da vida da gente. Com certeza. Você viu ele falando? E a tentação também, né? Não existe uma fase sim ou não. Ele quer saber se é criança, se é velho, se é doente, se é sadio. Verdade. Ele quer tentar, Quer tentar e destruir. Quer fazer o cara cair. É isso. O pessoal está mandando perguntas. Sei que preciso de libertação, principalmente na área psicológica. Ser mais confiante. Resumindo, não consigo prosperar financeiramente e psicologicamente. Isso é provação ou tentação? Isso vem desde a infância. Aí, tá vendo? Desde a infância. Então, você vai ter que começar a adotar um novo sistema de crenças. Porque, da mesma forma que você hoje ainda continua tendo dificuldade de resolver suas questões conflitivas financeiras, é porque lá atrás você já deve ter passado por várias situações onde que a aprovação veio, que você viu em sua volta, que você não conseguiu superá-las. Então, às vezes, o próprio circunstância, ele leva você a ter várias crenças distorcidas. Então, talvez, não vou conseguir nunca, essa coisa é muito difícil, o dinheiro, inclusive, só vai para o mar, para quem já tem muito dinheiro, a água corta para o mar, né? Só para quem tem muito dinheiro que vai ter muito dinheiro. Então, se tem sistemas de crenças distorcidos dentro de você, você vai ter que receber novas instruções para que essas substituições sejam feitas. Ressignificar esse sistema de crença. Que, inclusive, às vezes, vem muito desse referencial paternal, social, cultural da época.
né? Então a pessoa ela tem que passar por essa situação e saber resolver essas questões. Então as provações elas ocorrem, né, em todas as áreas da vida, financeira, sexual, relacional, de até mesmo de identidade com um outro, profissional. Então todas elas, inclusive, nós seremos provados e tentados. Por isso que nós temos que estar bem alinhados com aquilo que nós somos, onde nós estamos em Cristo, para conseguir superar todas as dificuldades. Essa fundamentação que tem que ser bem estabelecida, alicerçada, e tem que ser na palavra, porque é a palavra que vai te segurar. Amém. Vai te segurar, e a palavra de Deus é ela que vai renovar a sua mente, igual você falou mesmo, igual a Carol falou, trazer um novo sentido, ressignificar. Ela é verdade, né, Leandro? Então, aquilo que a pessoa aprendeu não é verdade, mas a palavra é a verdade. É verdade. Então, a gente aí cai naquele ponto entre o que é real e o que é verdadeiro. Nem tudo que é real é verdadeiro. Exatamente. Não é? O que é real foi para você, lá, a cultura da família, aquilo foi real. Mas o que a verdade diz a respeito dessa realidade? Aí que entra o confronto. De repente, a pessoa pensa o que é real é verdadeiro. E o que é verdadeiro é a própria palavra de Deus, que é a verdade. E às vezes é exatamente na aprovação que você vai fazer essa diferença. Entre a realidade e a verdade, de fato. Você está Tem uma pergunta aqui de Brasília, do Matheus. O que eu faço? Não consigo ter paciência com certos tipos de situações. Isso é tentação ou provação? Sou muito apontado pela minha mãe. É as duas coisas. É as duas coisas. O tempo todo é as duas coisas. Por quê? Inclusive a aprovação, como nós já falamos aqui, ela vem para que você molde, né? Transforme, modele esse tipo de concepção que você tem com relação ao outro, até mesmo com relação à mãe, né? Ela está sempre o tempo todo afrontando. Até que ponto que ela não quer ver uma mudança de comportamento? Ou também tem que ver, mas a mãe não está querendo moldar do jeito dela. Do né? jeito dela, pode ser isso? também. Pode ser isso aí também, né? Então, por isso que a gente fala que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Gente, não tem um modelo único que encaixa em todo mundo. Não existe em lugar nenhum. A gente não sabe se a mãe está querendo encaixar dentro dos moldes dele e ele fala assim, esse molde eu não encaixo. Não é eu sou o uma meu. pessoa, eu tenho o meu valor. Exato, Né? Eu acho que tem que pensar nesses dois. Agora também, a adolescência também, a pessoa tem aquela fase de ira, né? O adolescente é muito impaciente. Tem. Então tem que entender aquela fase do adolescente também, que ele fica muito irado. E também fala assim, irar é pecado. Você ficar irado é pecado. Ira não é pecado. Ira não é pecado. É consequência. É verdade. Aí o cara fica irado, fala, não, acabei de dizer, irado, não pequei. Eu vejo muita mãe falando com adolescente, se você irar é pecado. Aí ele tem um sentimento de ira, ele fala, irá e não pecar. Irá pode, não pode é pecar. Não, mas igual ter medo. Medo todo mundo tem, ansiedade. Você não pode deixar que ela te domine. Você não pode ser dominado por ela. Ô, gente, esse papo tá bom demais. Vamos terminar esse papo amanhã no nosso programa na rádio, na 90.1 FM, no nosso Para Maiores. A gente te aguarda lá, porque tem muitas perguntas mesmo e não dá tempo de falar tudo. Então amanhã, de 12h a 1h, nós vamos continuar batendo um papo sobre isso aqui. Tentação, provação, te aguardo lá, 90.1 FM, sintonize. Carlinha, quero te agradecer, querida. Obrigada. Muito obrigada. Deus continue te abençoando, minha linda. Amém. Foi muito bom. Léo, obrigada. Deus continue te abençoando, meu lindo. Amém. Então, não esqueça, amanhã, 7h da noite, no Tabernáculo, cultão dos jovens adultos. E domingo, lá na Lagoinha Castelo, Avenida Tancredo Neves, 3785, culto às 10h e às 6h da noite. Você é o nosso convidado. Isso mesmo, 2 cultos para você. Estamos juntos ali. Vamos lá para caminhar junto, você ser cuidado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.